Muito boa tarde a todos. Vamos dar então início à audiência da Associação Portuguesa dos Média Digitais Online sob a proposta de lei número 62/17, primeira, do Governo, que altera as leis eleitorais que diz respeito ao direito de antena nas rádios locais. E agradeço desde já a presença do Sr. Presidente, do Sr. Secretário da Direção da Associação, Srs. António Guedes Tavares e José Oliveira Dias, a quem passo desde já a palavra. Como sabem, têm 10 minutos para uma intervenção inicial e depois terão outros 10 minutos para uma intervenção final e podem dividir esse tempo, se assim o desejarem, entre ambos. Passo então a palavra, façam favor. Ora bem, antes de começar a ler esta intervenção que os seus deputados têm, fiz questão de vos distribuir, juntamente com o exemplar da edição número 1 e número 2 do Jornal F de Vila Nova de Famalicão. Ora bem, eu vou começar a ler aquilo que os seus deputados já têm, o documento. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, a AP Médio apresenta hoje uma proposta de alteração à proposta de lei 62, que tem um objetivo claro: garantir transparência, equidade e coerência no regime de publicitação das deliberações das autarquias locais. Mas importa começar por esclarecer um ponto essencial. Esta proposta da AP Médio não cria um regime novo isolado, alinha Portugal com o quadro europeu pelo Regulamento 2024/1083, reforçando a transparência, o pluralismo e a concorrência leal no setor dos média. O problema. Hoje o que temos é um sistema com 3 fragilidades: a ausência de critérios uniformes na escolha dos órgãos de comunicação social, a desigualdade entre suportes tradicionais e digitais e, sobretudo, uma zona cinzenta entre comunicação social e comunicação institucional. É precisamente nesta última que surgem situações de concorrência desleal, já identificadas no terreno, como no caso do Jornal Municipal F, de Vila Nova de Famalicão, que os senhores deputados têm nas vossas mãos neste momento. O que propomos? A proposta da AP Médio assenta em 3 pilares. Primeiro, clarificação dos destinatários. Substituímos a referência restritiva a jornais. Eu aqui dizia, esta referência talvez fizesse sentido há 20 anos, hoje não é? Substituímos a referência restritiva a jornais por órgãos de comunicação social, regionais ou locais, registados na ERC e que assegurem o cumprimento do regime profissional dos jornalistas. Isto garante inclusão do digital, o cumprimento de regras profissionais e a igualdade entre operadores. Segundo, operacionalização eficaz. Introduzimos um prazo claro de 10 dias, indo de encontro às necessidades de execução das autarquias, e aqui era importante ouvir a Associação Nacional dos Municípios, nós ouvimos, e esta proposta de lei não pode ir para além destes 10 dias, nenhuma autarquia vai estar 30 dias à espera da publicação para executar uma deliberação. Isto faz parte, portanto, quem anda no terreno sabe que isto é assim. A compatibilização entre o impresso e o digital e o mecanismo de substituição quando o órgão de comunicação social não cumpre. Era preciso haver aqui uma solução para quando o órgão de comunicação social que é escolhido não está em condições de cumprir. Isto assegura que o regime funciona na prática e não fica dependente de constrangimentos externos. Terceiro, e importante, delimitação da comunicação institucional. Os senhores têm um exemplo convosco do que está a acontecer pelo país todo e os jornais que os senhores têm na frente são a prova de porque é que a comunicação social está a morrer neste país. E já morreram 1000 e tal. Eu enviei um documento onde estão esses números, que não são nossos, mas são 1000 e muitos órgãos de comunicação social que estão a morrer. Ora bem, esta delimitação da comunicação institucional, para nós faz sentido a introdução do artigo 56b, porque aqui estabelecemos um princípio fundamental. No regime jurídico, nesta alteração da proposta de lei, portanto, a introdução do artigo 56b. A comunicação institucional não pode assumir natureza editorial, nem concorrer com os órgãos de comunicação social. Os senhores têm, mais uma vez, à vossa frente, do que é um jornal municipal que concorre diretamente e que o cidadão normal não distingue e que tira espaço à comunicação social. E aqui é essencial sublinhar o regulamento
que eu acho que em Portugal muita gente ainda não parou para perceber que isto é lei, o Regulamento Europeu. O Regulamento 2024-1083 estabelece de forma clara a distinção entre comunicação institucional e atividade mediática. A nossa proposta limita-se a densificar esse princípio no direito interno. O enquadramento europeu, sendo bastante, absolutamente claro, não estamos a restringir as autarquias está configurado na lei até onde podem ir e qual é a sua missão. Estamos a aplicar um princípio europeu já em vigor. Comunicação institucional não é comunicação social. E mais, a proposta concretiza no plano interno princípios diretamente aplicáveis do Regulamento 2024-1083, designadamente quanto à transparência na relação entre entidades públicas e média e à prevenção de distorções concorrenciais. O que esta proposta não faz, e é importante esclarecer, não limita a autonomia local, não impede a comunicação institucional e não cria novos encargos desproporcionais. Apenas define limites claros e garante regras iguais para todos. E isto vale a pena dizer que nós órgãos de comunicação, sobretudo os digitais, em Portugal, já estamos habituados a ser segregados. Mais à frente vou explicar porque é que não há liberdade de informação em Portugal e porque é que nós somos segregados. O que esta proposta da AP Médio garante? Transparência na utilização de recursos públicos, respeito pelo pluralismo, a proteção do ecossistema mediático local e regional, segurança jurídica na eficácia das deliberações e, em conclusão, estamos a alinhar Portugal com a Europa, não a inventar regras novas e mais, o que fazemos é garantir que uma distinção já consagrada a nível europeu, e que faz lei, entre comunicação institucional e atividade jornalística passa a ter aplicação efetiva no plano nacional. Senhoras e senhores deputados, esta é uma proposta tecnicamente sólida, juridicamente fundamentada e alinhada com o direito europeu, que resolve um problema real sem criar novos problemas. Muito obrigado. Ora, eu dentro do tempo que ainda tenho, gostava de vos falar que aquilo que eu disse há pouco, eu tinha 18 anos quando foi o 25 de Abril, nesse ano fiz 19 e chego tristemente à conclusão que em Portugal não há liberdade de imprensa. Antigamente usava-se o tal era o lápis amarelo, o lápis azul. Hoje condicionam-se os órgãos de comunicação de outra maneira. E o que vos posso dizer é que os órgãos de comunicação cujos municípios nós aqui denunciámos estão a sofrer retaliações. Em Famalicão, o principal órgão de comunicação, de um momento para o outro, recebeu 2 queixas na ERC, por pessoas que conhecem muito bem os contratos e que estão a tentar inventar maneira de condicionar esse órgão de comunicação a ficar quieto. Depois, por exemplo, em Vila Nova de Famalicão, há vários órgãos de comunicação. Há uns que têm apoio, outros que não. Eu podia dar casos que conheço mais próximos, mas quero dar Vila Nova de Famalicão, até porque é um município grande. Se calhar, a seguir a Lisboa e Porto, será um dos mais poderosos. E, portanto, nós, a AP Médio, já estivemos na Assembleia Municipal de Vila Nova de Famalicão, e posso-vos dizer que, e estes são os imponderáveis do digital, os imponderáveis do digital, mas é aqui que está a comunicação, não é nos jornais em papel. Os seus deputados só têm jornais em papel porque eu trouxe. Ninguém aqui usa jornais em papel. Mas nós temos sido sempre segregados. Eu quase que falava no Martin Luther King, mas não vou chegar aí. Mas os seus deputados até aqui no Parlamento segregam os órgãos de comunicação regionais. Não sei se os senhores têm conhecimento, mas nós regionais não nos podemos certificar, não podemos ter credenciação na Assembleia da República. Os senhores acham isso correto? Eu não acho. Em relação à segregação, esta nossa proposta tem aqui várias questões que eu gostaria de receber perguntas vossas. Nós tentámos fazer o nosso melhor para que isto fosse de encontro àquilo que é a prática das autarquias. As autarquias não podem estar à espera mais de 10 dias para uma deliberação. Quem já passou pelo poder local, seja numa freguesia, seja numa Câmara, sabe que isto não é assim. Agora, há uma coisa que eu quero acautelar. Há muitas câmaras onde
Há imprensa boa e imprensa má. Por isso eu digo que não há liberdade de imprensa. Se vocês publicam, vocês órgãos de comunicação, publicam qualquer coisa da oposição, vocês não têm apoio. Há um órgão de comunicação em Famalicão que não recebe €1. Há órgãos de comunicação em Famalicão que recebem um lote de 20 mil euros, do quais são executados 2 mil ou coisa no género. Conforme vai evoluindo o jornal, assim eles vão dando ou não dando apoios. Portanto, há retaliações contra os órgãos de comunicação, não sei se isso deixa os senhores deputados descansados, mas há retaliações. Cada vez que nós denunciamos, há retaliações. E depois, quero-vos falar das rádios digitais. Os senhores deputados vão aprovar uma lei com direitos de antena, mas não são para as rádios digitais. Mas nós estamos em que país? Nós estamos num país onde, na semana passada, foi aprovado um decreto-lei sobre a nuvem soberana. Um decreto-lei só para isso, e que se fala, o Sr. Ministro das Infraestruturas, o Sr. Ministro das Infraestruturas e o Sr. Ministro da Reforma falam em digital first. Mas afinal é onde esse país? Estamos num regime à moda chinesa, um país dos sistemas? O que é que se passa aqui? Os senhores deputados, os digitais têm que ser... Eu acho muito bem que sejam dados apoios aos jornais em papel, acho. Mas, por exemplo, o Plano de Ação já deu verbas para a distribuição, já deu verbas para o porto pago. Tem para os digitais, não há nada. Para os digitais não há nada, mas que país é este? Os seus deputados consultam as notícias onde? No digital. Há aqui qualquer coisa, eu quero acreditar que os seus deputados têm muitos assuntos para tratar, mas eu quero-vos dizer que a democracia está em perigo. Não podemos continuar neste regime de segregação. E para nós é ponto de ordem, quer dizer, é substancialmente importante esta questão do 56B. Sem isso, os seus deputados, os 1000 e tal, vão se transformar em 2000, porque as autarquias já aqui estiveram e disseram uma coisa muito simples. Nós não precisamos da comunicação social para nada. Pois não. Eles já a fazem. Sem terem poderes. O que é importante é que neste país há uma impunidade total. As autarquias têm, os órgãos têm competências e nenhuma competência têm para fazer revistas aos jornais. Até publicidade às empresas eles fazem. Publi-reportagens. Os seus deputados têm à vossa frente isso. Eu ficava por aqui, já estou e não quero incumprir. Muito obrigada. E agora vou passar a palavra aos grupos parlamentares. Começo pelo grupo parlamentar do PSD. Senhor deputado Paulo Edson da Cunha, tem a palavra, se faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, e um cumprimento especial, boa tarde a todos, e um cumprimento especial aos nossos convidados, neste caso, para esta audição, se eu apontei bem os nomes, Dr. António Tavares e Dr. José Oliveira Dias. Tive muito gosto em ouvir-vos, mas como sabem, temos aqui um problema de base, logo, que está logo, prejudica metade, ou mais de 60% ou 70% daquilo que seriam as perguntas que eu poderia fazer e que nós poderemos fazer, porque de facto há aqui uma divisão desta proposta de lei e que a grande maioria das questões que foram colocadas, Vossas Excelências, não são para ser tratadas nesta Comissão. E há outra questão que também torna, de certa forma, prejudicial a nossa conversa e a nossa discussão hoje. Às vezes a vida tem destas coisas e este agendamento é na véspera da discussão que vai ser amanhã em primeira Comissão. Portanto, não seria curial nós estarmos aqui a tomarmos posições, a darmos um conjunto de posições quando vamos discutir esta questão amanhã. Portanto, a primeira coisa que vos queria dizer verdadeiramente é que tomei verdadeiramente nota daquilo que vocês deram e aqui disseram em nome do PSD. A segunda nota, por acaso estão aqui perante dois deputados do PSD, estamos aqui a falar do nosso coordenador que está aqui à minha esquerda, que foi o presidente de uma Câmara Municipal, e eu fui vereador da oposição. E estamos a falar em municípios diferentes, portanto, está a falar perante deputados que conhecem esta realidade melhor do que ninguém.
eu era, do ponto de vista pessoal, e agora só estou a falar do ponto de vista pessoal, eu era um fortíssimo opositor do boletim municipal, porque tinha também motivos para isso, do ponto de vista político, à altura, e compreendo muito daquilo que aqui nos deixou, muito daquilo que aqui nos disse. Portanto, é importante ter esta moção. Tomámos nota, essencialmente, da preocupação que tem quanto ao artigo 56b. Gostava já agora que desse uma explicação melhor, portanto, deixo isto aqui como em jeito de pergunta, relativamente à concretização relativamente aqui a este artigo, e dizer que aquilo que nós vamos discutir amanhã, penso que percebeu isto, é a alteração da lei eleitoral para o Presidente da República. Portanto, é aquilo que vai ser discutido amanhã em especialidade. Neste momento, creio que tudo o resto sai um bocadinho prejudicado, para além do agradecimento que temos pelo trabalho que deixaram, pelos documentos que nos deixaram, sobretudo por esta questão de nos terem trazido um jornal. E deixe-me dizer que nós lemos jornais. E termino desta forma dizendo que lemos jornais regionais. Termino com uma nota também, ela, muito particular. Eu escrevo, desde 2009, em todos os jornais locais do meu distrito. Portanto, não há um jornal local que me tenha escapado ao longo destes anos, porque de uma forma ou de outra sempre fui lendo. Portanto, acarinho especialmente a vossa luta. Agora, isto é uma questão, outra é nós fazermos um enquadramento legal e termos uma posição política mais concertada. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega. Sr. Deputado Ricardo Lopes Reis, tem a palavra. Obrigado, Sra. Coordenadora, Senhoras e Senhores Deputados. Cumprimento em primeiro lugar os membros da APMédio aqui presentes, dizendo, inclusivamente, que a questão que aqui nos trazem de Famalicão, e começando por aí, tinha de facto conhecimento da mesma, porque reuni no início desta legislatura, com um grupo de jornalistas de um órgão de comunicação social de Famalicão, precisamente, que nos, no fundo, denunciaram essa mesma situação e que nos leva, sim, a ter uma atenção especial a esta questão que aqui trouxeram do artigo 56b, que iremos naturalmente tentar incorporar na discussão em especialidade, mas que me obriga aqui a tocar apenas num ponto da própria divisão desta proposta de lei do Governo. É que, incidindo sobre duas temáticas diferentes, o scope maior do que nos trazem aqui incide sobre a 12ª Comissão. E até a própria orientação política no que diz respeito ao grupo parlamentar que represento vem da própria 12ª Comissão, que acredito que também irão à audiência nessa mesma comissão e onde penso que aqui sim terá um maior impacto. No entanto, dado que um grupo parlamentar é um só que se divide por várias comissões, há naturalmente aqui questões que nos trouxeram que acredito serem importantes e que podem fazer, até inclusivamente no debate em especialidade, todo o sentido para alterar esse mesmo projeto que está em discussão. Nomeadamente, há uma questão de base com a qual concordamos e que temos que trabalhar em especialidade. É a questão da diferença de discriminação entre o digital e o tradicional, por assim dizer. Há, de facto, hoje em dia, um mundo diferente, que se calhar é o mundo que o Ministro falava sim, mas que não é o país real que temos ao dia de hoje. Isso estou 100% de acordo convosco e que nos leva a ter que trabalhar na especialidade um aproximar entre essa realidade digital que o Ministro tanto fala e o país que ele deixa, que não é um país nada amigável para o próprio digital. E, portanto, dizer que a situação que aqui trazem do terceiro ponto relativamente ao artigo 56b, que iremos ter em consideração, iremos naturalmente também e neste caso aqui, por ser um grupo de trabalho da primeira comissão, iremos em conjunto também com o grupo parlamentar, dentro do grupo parlamentar do Chega, com os deputados que compõem a 12ª Comissão, terem atenção a este mesmo artigo para que, de facto, não existam situações como esta que aqui nos trouxeram, nem tampouco situações de própria pressão e discriminação dentro dos próprios municípios, como acontece em Famalicão, que tínhamos também conhecimento devido a uma reunião que tivemos com um grupo de jornalistas de um órgão de comunicação de Famalicão, que era precisamente um daqueles que era vítima de queixas à ERC e mesmo de perseguição por parte do próprio município, inclusivamente
dito pelos do próprio Presidente da Câmara. Neste sentido, dizer que iremos ter em atenção estes documentos que nos trouxeram e que, para a especialidade, em conjunto com a 12ª Comissão, tentaremos naturalmente tomar em atenção estes pontos, em particular para tentar que esta discriminação entre o digital e o tradicional seja cada vez menor e que possamos ter o tal país que o Ministro fala, mas que não é o país que existe neste momento. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Eva Cruzeiro ou Isabel Costa? Isabel Costa, do Grupo Parlamentar do PS. Tenha a palavra, Sra. Deputada, faça favor. Muito obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Queria começar por cumprimentar os representantes da APMídia na pessoa do Sr. Presidente António Tavares e precisamente pegar no ponto que estávamos aqui em reflexão em conjunto, porque eu tenho acompanhado estas matérias na 12ª Comissão, faço parte da 12ª Comissão e é algo que já temos vindo a discutir também no seio da Comissão e, portanto, pegava aqui precisamente nesta questão que referiam e até nos fizeram questão de trazer o Jornal F de Famalicão e dizer-vos que é uma matéria que nos tem verdadeiramente preocupado e que temos acompanhado. Tivemos a oportunidade de reunir no Distrito. O coordenador da Comissão e eu própria somos deputados da Círculo Eleitoral de Braga, portanto conhecemos com proximidade e com propriedade aquilo que se tem passado no Distrito de Famalicão e dizer-vos que é uma matéria que nos tem verdadeiramente preocupado e acompanhado. Aquilo que importa aqui, naquilo que nos apresentam hoje neste grupo de trabalho da primeira Comissão, se calhar fazemos aqui gostava de fazer aqui um contexto e se calhar direcionar aqui duas perguntas para os seus representantes. Portanto, em relação à proposta de aditamento do artigo 56b, que estabelece uma delimitação negativa na comunicação autárquica, proibindo a atividade eleitoral regular que concorra com os mídias locais, na prática, a linha entre informar os cidadãos sobre os atos administrativos e fazer comunicação social tem sido contestada. A minha questão é como é que propõe a APMídia que esta norma seja operacionalizada e fiscalizada pela ERC. Conhecemos vários casos, como sabem, e como fizeram questão, e bem de referir, trazendo-nos aqui o Jornal F e o caso de Vila Nova de Famalicão. A segunda questão tem a ver com a proposta de lei que inclui o alargamento do direito de antena nas rádios locais a todos os processos eleitorais, mas segundo a APMídia, estes rádios e as TVs digitais registados na ERC como serviços de programas difundidos exclusivamente pela internet continuam exclusivos deste regime. E queremos saber qual era, na vossa perspectiva, a base legal que justifica esta exclusão e o que deve o legislador fazer, ou seja, ou uma alteração pontual nesta proposta ou um regime específico mais amplo para os mídias digitais, ou até se houver outro entendimento para os senhores. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu penso que o deputado Fabiano Figueiredo. Não sei, agora dar a palavra, basta dar a palavra. Mas os grupos parlamentares já falaram todos. Pronto. Então, ouvidos os representantes dos grupos parlamentares, passo novamente a palavra aos senhores para a vossa intervenção final, que é novamente 10 minutos. Façam favor. Ora bem, eu vou tentar responder no melhor que puder e souber. Em relação ao PSD. Em relação ao PSD e a todos, os seus deputados não acham estranho que apenas a APMédia tenha pedido audiência? É que há aqueles que têm interesse e parece que há outros que não têm. Nós representamos os nossos sócios, têm problemas como acho que todos têm. E reparem que essa questão do Jornal de Famalicão
Nós, sendo digitais, estamos a defender uma causa que não é propriamente nossa. Portanto, é pro bono, como diz alguém. Nós estamos a defender os jornais em papel, devia de haver outros aqui. Em relação à Diretiva 1/2008, ela explica bem, da parte da ERC, portanto a Diretiva 1/2008, explica bem até onde é que as publicações das autarquias podem ir. Mais, isto se calhar é um erro da oposição, das oposições todas que passam por este país. As oposições não sabem que têm direito a escrever conteúdos nas revistas, nas publicações. Exato. A Diretiva 1/2008 explica isso. Se a lei não é cumprida, isso é geral. Nós estamos num país em que há impunidade, não é? Aqui não há ninguém da oposição, como podem ver. Aliás, até surge aqui um atual ministro a falar, mas da oposição não há ninguém. Portanto, em relação ao 56B, eu percebi que queriam, como é que nós poderíamos operacionalizar isto. É muito fácil, Sr. Deputados. É cumprir a lei. É cumprir a lei. A lei está aqui. As competências, eu agora perdi-me um bocado, mas as competências, eu passei assim. Foi assim que eu passei. Os senhores têm um documento onde estão bem inscritas as competências das autarquias. As autarquias têm competências para fazer um boletim. O que é um boletim? Um boletim é onde estão as deliberações, onde estão realmente as atividades do município. Não é para fazer jornais, não é para fazer... E, aliás, há falta... Nem reportagens, muito menos reportagens. E à falta disto, nós temos que aplicar a lei. E a Diretiva 2024-1083 está lá tudo. E os regulamentos da União Europeia são para cumprir. Aqui em Portugal, em Espanha e por aí adiante. Mas não estão a ser cumpridos. O que é que isto... Vamos lá ver. O país na prática, é um país, como eu já disse, é um país quase ao regime chinês. Portanto, há aqui um país, dois sistemas. E, portanto, o que se passa é que a lei existe. O Sr. Deputado da Iniciativa Liberal dizia na última audiência da 12ª o que é que faltava. E eu só respondi, o que falta é cumprir a lei. Em Portugal há muitas leis, mas não são cumpridas. As leis não são cumpridas. Os Srs. Deputados têm uma obrigação especial nesta matéria. E o 56B, o que está aqui não é mais do que a transposição daquilo que já consta no REJAL. Mas que nunca ninguém quis saber e deixou-se durante anos que as autarquias e todos os senhores deputados que aqui estão já passaram por autarquias e as autarquias fazem o que muito bem entendem, porque têm um poder neste país, não é? Têm um poder que eu não vou adjetivar. Mas salvo honrosas exceções, e eu falo com conhecimento direto de causa, eles abusam. Fazem aquilo que podem e o que não podem, e ninguém lhes vai à mão. E eles continuam a fazer revistas e jornais, e depois dizem, então, os órgãos de comunicação? Os órgãos de comunicação... É como eles disseram aqui, não sei se os seus deputados estão na 12ª, mas eles, na anterior legislatura, já cá vieram dizer que não precisam dos órgãos de comunicação social para nada. Não, porque eles fazem essa comunicação social. Ainda há pouco tempo houve uma autarquia onde admitiram pessoal para a comunicação, dá-se este luxo, as autarquias contratam jornalistas e queriam fazer reportagens e entrevistas e foi-lhes dito, não, vocês não podem. Para isso têm que contratar os serviços de um órgão de comunicação. Ficaram muito chocados. Mas se os senhores repararem, por exemplo, em Águeda, a Câmara tem uma televisão. Em Águeda, eu nem sei que partido é, mas sei que é em Águeda, mas em Espinho, ainda no tempo do ministro Poiás Maduro, já havia uma. Portanto, isto já é muito antigo. Deixou-se as autarquias cavalgarem e depois chegou-se à situação atual. Os senhores deputados podem pôr cobra a isto, é só uma questão de vontade política. Em relação ao Sr. Deputado Carlos Reis do Chega, aí da 13ª, esclarecemos isso, a discriminação entre digital e impressão. Bem, é total. A discriminação é total. Total. Em Portugal, os senhores reparem nesta lei, esta proposta de lei, só depois de nós falarmos, e falarmos várias vezes com o Sr. Ministro Leitão Amaro, se fala ali um bocadinho no digital.
Mas se as pessoas repararem na redação, só se está sempre a falar em jornais em papel e nos jornais impressos. Como é que se concebe que um jornal, ou uma revista, que é mensal, as autarquias, como diz aqui muito bem, possam estar 30 dias à espera? Nós preocupamos, não dizemos para que isso não aconteça, o que dizemos é assim, eles que arranjam um domínio online, resolvem o problema. Têm um domínio online, publicam as liberações. Não é? Exato, é um just in time. Just in time. Agora, as autarquias é que não podem. Eles já têm alguns anticorpos por aquilo que os seus deputados podem pensar em relação a isto. Porque isto vai diminuir o poder discricionário. Vai aumentar a liberdade de imprensa. Vamos finalmente começar a ter um bocadinho de democracia em Portugal. Porque se a comunicação social é importante, como diz o Sr. Ministro, para a democracia, nós não a temos. Eu podia contar aqui N casos, não conto, mas acho que Famalicão é suficientemente elucidativo. Quem já passou pela oposição sabe disto. E às vezes eu até chego à conclusão que aquilo nem é mau feitio. Isto já é um hábito, tornou-se um hábito. E, portanto, na minha revista só eu é que falo que eu sou o presidente. Esquecem-se que a diretiva 1/2008, porque as revistas, atenção, as revistas e os jornais da Câmara estão obrigadas à lei de imprensa, à mesma. Não estão obrigadas à comunicação social, às leis da comunicação social, mas estão obrigadas à lei da imprensa. Portanto, têm que incluir a oposição. Os boletins, seja da freguesia da Pontinha, seja da freguesia de Algueirão, têm que ter lá também as posições da oposição. Quer queiramos, quer não, isto é que é ser democrata. E a democracia tem os seus custos. Em relação à Sra. Deputada Isabel Costa, como será operacionalizado o 56B, eu posso ser mais específico se a Sra. Deputada também for. O que eu digo aqui é o que está já no REJAL. A delimitação é importante. O que não está no REJAL está na Diretiva 2024/1083. E, sinceramente, acho que já era tempo de, em Portugal, quando sai um regulamento da Comissão Europeia, inclusivamente a classificação que nós temos na ERC não condiz. Aquilo que está na ERC não condiz com o regulamento europeu. Nós estamos em contravenção em todos os assuntos, mas isso, nós somos... O regulamento é de aplicação direta. Pois, é que o regulamento é de aplicação imediata. Não temos que fazer a conversão. A exclusão das rádios digitais nos tempos de antena. É o país que temos. É o país que temos. É o país onde o Sr. Ministro das Infraestruturas, como eu disse há pouco, fala em centros de dados, que é importante para o país. O digital é super importante. A revolução digital, toda a gente fala em digital, toda a gente enche a boca do digital. E depois, quando se trata de medidas práticas do plano de ação para a comunicação social, deita-se dinheiro para cima do problema. Apoia-se os jornais em papel e bem, atenção que fica aqui bem indicado, eu sou adepto que os jornais em papel têm que ser apoiados. Não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Agora, não façam essa segregação. Senão tem que chamar aqui o Martin Luther King. Não façam segregação. Se há apoio para a distribuição, e bem, se há apoio para o porte pago, e bem, tudo isso é muito bem, até os digitais. Então nós não viemos todos do mesmo meio, viemos todos do mesmo sítio. Aliás, há jornais que são online e são papel, são as duas coisas. O Expresso, o Observador, isto, aquilo, são todos. Então, eu fico, não sei, fico consternado. Como disse, tinha 18 anos no 25 de Abril, mas depois também tinha 19 e 20 nos anos que se seguiram, e estive no Rallys e estive em muitos sítios, e, portanto, o que eu fico admirado é como é que tudo isto se passa, a democracia... Eu tenho muita pena, mas se não há liberdade de imprensa, não há democracia. Não sei se... Eu gostava de ser mais específico em relação, pelo menos à Sra. Deputada, mas é que eu não... Se há uma dúvida específica aqui do 56 vezes, eu gostava... Mas eu posso, se me fizer a pergunta posteriormente, nós podemos enviar por escrito e respondemos, porque já o fizemos na 12ª, porque as perguntas eram muitas e nós respondemos à posterior. Sr. Presidente. Então, muito obrigada. Mais uma vez, obrigada pela vossa participação e damos por concluída esta audiência. Muito obrigado. Muito obrigado.
E contamos com os seus deputados, porque